Olá, pessoal! Hoje mais um episódio do Chama Que é Show e hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui nesse bate-papo Rony. O Rony é um cara extraordinário, uma pessoa super animada e eu tenho certeza que hoje nós vamos pôr para ferver esse podcast. E aí, Rony, muito bem-vindo! Obrigado. Não, primeiro é uma honra estar com você aqui, né? E você falar que eu sou super animado junto com você aqui até me constrange, né? Porque você é a energia em pessoa. A pessoa da energia, a pessoa da chama. Chama que é show. É isso aí, Rony. Rony, é sempre bom a gente receber as pessoas aqui no nosso podcast, porque toda história vale ouro. E eu estou muito feliz, porque eu conheço um pouquinho de você e eu quero que você compartilhe aí com o nosso público a sua história. Quem é o Rony, hein? Conta aí um pouquinho. Eu sei que, lógico, não vai dar para você contar toda a sua história, porque tem muita coisa boa aí, mas eu gostaria que você falasse alguns pontos principais aí de quem é o Rony, esse cara aí maravilhoso. É um livro, né? É um livro a minha mais história. Mais ou menos né? isso, né? Quase isso. Mas aqui em poucos minutos a gente consegue falar sobre quem é o Rony, né? Primeiro que a gente é composto de presente, passado e futuro, né? E o nosso passado, meu passado, ele é um passado que me ajudou a construir muito da minha carreira e o que eu acredito hoje, o que eu faço com as pessoas e como eu enxergo as pessoas. O meu passado, ele está a alguns quilômetros daqui de São Paulo. Eu nasci lá no interior do Goiás e lá nessa cidadezinha, uma cidadezinha muito pequena, eu comecei a enxergar as possibilidades que eu tinha de crescimento. Era uma cidade muito pequena, então né? Então você era de Goiás, então com certeza vai vir piada por aí, né? Porque, meu pai. o pessoal que mora em Goiás sempre tem uma piada pra contar, hein? E uma tequila pra tomar. É isso aí. Bom, nessa cidadezinha, uma cidade muito pequena, e eu comecei a observar que não tinham tantas oportunidades nessa cidade quando eu ainda era muito pequenininho, muito novo, né? E eu observei que tinham 2 lugares para se trabalhar nessa cidade. Tinham 2 lugares só. Tinha um mercadinho Smar Rosa e tinha um posto de saúde. Dava para trabalhar em um desses 2 lugares. Então eu falei assim, eu preciso ser melhor em alguma coisa para eu me destacar. E eu comecei a estudar bastante, né? Eu acreditava muito no estudo, em se destacar. E aí foi quando eu comecei a observar, Rô, que não adiantava você ter só um bom currículo, não adiantava só você ser um bom aluno, não adiantava só você ter um bom conteúdo. Você precisava ter um bom comportamento. Você precisava ter comportamento que fizesse com que as pessoas olhassem para você e enxergassem que você é diferente. Não que você conhece algo diferente, mas que você é diferente. Porque se você não se diferencia como ser, você não é capaz de ter algo diferente. Então eu comecei a observar essas oportunidades que eu tinha. Comecei a me diferenciar dentro da escola. Logo fui chamado pela diretora para fazer parte de um projeto novo de menor aprendiz. Participei de um projeto de menor aprendiz. Fui a primeira turma do Senai de Lusiânia. Nessa turma eu me destaquei muito, fui a pessoa que apresentou, que inaugurou o Senai de Lusiânia. Me tornei menor aprendiz em uma fazenda muito grande lá no interior do Goiás. Comecei a trabalhar ali com pessoas. Que legal. E aí me perguntaram assim, Rony, você se comunica bem, você tem um comportamento legal, eu queria que você viesse trabalhar no RH. Oba! Falei, poxa, mas RH? Não entendo nada de RH, né? Naquela época eu não entendia nada, não sabia de nada. E aí foi o segundo insight. Pra gente ser grande, a gente não precisa saber de absolutamente nada. Nós precisamos querer saber. Nós precisamos querer nos desenvolver. Porque existem pessoas com tanto conhecimento, com tanto mais conhecimento do que eu e você, Sim, ganhando muito menos do que nós. Com certeza. Existem pessoas com conhecimento absurdo e que elas não conseguem fazer sucesso, elas não conseguem deslanchar na vida, porque elas não entenderam que mais do que saber é ser. Sim. Mais do que saber é saber se comportar, mais do que saber é saber desejar, mais do que saber algo diferente, um conhecimento técnico, é você saber onde você quer chegar. E isso eu sabia. É incrível. E aí você falou que você foi uma das turmas lá que começou. E olha que engraçado, né? Você já começou a ser líder ali, né? Porque você entrou, você começou a entender que você precisava aprender para poder compartilhar.
E aí a gente vê que a trajetória nunca é fácil, né? Para ninguém. Mas você tem que querer, né? Fazer a diferença. E você tem que querer. É legal que você falou sobre. Você começou já líder, né? A liderança ela é mais do que um cargo. Né? Eu acho que eu nunca precisei de cargo para liderar. E eu vejo algumas pessoas falando assim: quando eu for isso, eu vou fazer dessa forma, quando eu for. Né? E na verdade você não precisa ser nada para você liderar. Você só precisa ser alguém muito forte no seu interior. Você precisa olhar para dentro de você e falar assim: eu sou capaz de liderar as minhas emoções. Sim. Eu sou capaz de liderar os meus desejos, a minha vontade de chegar lá do outro lado. Eu sou capaz de me conduzir, porque às vezes a gente quer ser líder para conduzir os outros. Sim. E aí você mesmo, né? Porque aí você falou, você começou lá, saiu de Goiás, né? Goiás. Foi evoluindo, adolescência, e hoje está aqui como diretor de uma empresa enorme, que é o diretor do sócio do Serac, desculpa. E aí, hein? Até você chegar aqui, ó, sou sócio. Esse processo foi um processo muito doloroso, né? Minha mãe costuma dizer que crescer dói. Crescer dói muito, crescer dói. E esse processo de crescimento até me tornar sócio, ele foi muito doloroso. Porque, primeiro, eu tive que enxergar que alguns lugares, alguns ciclos, eles precisam se encerrar. Sim. E esses ciclos que se encerram, às vezes, eles se encerram com dor. E eu trabalhava numa empresa fantástica. Uma montadora de carros muito fantástica. E eu cheguei num momento que eu estacionei. Eu vi que eu não crescia mais naquele lugar e foi quando eu falei assim, eu preciso sair desse lugar. Porque existem lugares maravilhosos para você começar, mas não é o mesmo lugar que você começa que você vai terminar a sua jornada. Nem sempre o lugar onde você começa a sua jornada é o lugar que você vai chegar a faturar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais. O que você começou, talvez, seja só um pontapé inicial. E ali eu tive que me desligar. Vim arriscar em São Paulo contra todas as expectativas. Não tinha casa em São Paulo. Não tinha emprego em São Paulo. Vim como a maior parte das pessoas. Vou tentar a vida em São Paulo. Isso aí. Cheguei com uma mão na frente e outra na mochila. Não foi com uma mão na frente e outra atrás. Isso mesmo, não dava. Outra na mochila. E aí? Uma mochilinha com um parzinho de roupas. Procurei emprego. É isso. É até a história para contar num outro podcast. Sim. Né? E cheguei no Serac como auxiliar de departamento pessoal. Logo depois, esses nomes foram mudados aqui dentro do Serac. Os auxiliares se tornaram analistas 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. Já teve 7 anos bastante mudança. Como eu também fiz departamento pessoal, gente, só que assim, tá? Eu comecei no departamento pessoal há muitos anos atrás, muito mesmo, há 32 anos atrás. E eu fazia departamento pessoal. E aí eu tinha, assim, uma dor muito grande, né? Porque eu tinha que datilografar os olerites, os recibos de pagamento, colocar naqueles quadradinhos hoje que sai tudo bonitinho. A gente tinha o formulário e usava a impressora Epson para poder imprimir isso daí. Então, as mudanças, né, que acontecem dentro da jornada de cada pessoa que vai nos transformando cada vez melhor, né? E é incrível. Na verdade, no departamento pessoal, eu comecei na época já tinha a impressora matricial, aquele barulho absurdo. E eram 4 mil empregados, né? Nossa, claro, na fazenda, básico, 4 né? mil empregados, né? Era o dia inteiro, às vezes 2 dias ouvindo aquele barulho da impressora matricial, né? Pior quando ela enrola, mas tudo bem. Passou, fiz Quem CFIP sobreviveu na aquilo mão, sobrevive qualquer coisa. Fiz CFIP na mão, fiz CAGED no disquete, Sim. né? Oba, parceiro. Vivemos os mesmos tempos. E aí cheguei no Serac, para fazer folha, eu tinha 48 clientes. E quando eu cheguei no Serac, eu observei que todas as pessoas faziam a mesma coisa. As pessoas faziam folha de pagamento. E às vezes a gente pensa assim, mas se ela foi contratada para fazer folha de pagamento, é isso que ela foi contratada para fazer. Só que às vezes a gente quer viver uma oportunidade nova, mas nós não queremos nos dar essa oportunidade nova. É muito comum a gente falar assim, não vou fazer isso daqui, porque isso não faz parte da minha função. Não faz parte da sua função de hoje, ou não faz parte da função que você deseja
alcançar. Então eu sempre busquei fazer hoje aquilo que eu desejava alcançar lá no futuro. Eu comecei a buscar um monte de coisas diferentes. Eu vou parametrizar sistema. Não, mas todo mundo já... Não, eu vou parametrizar sistema. Inovação. Eu vou fazer procedimento, eu vou escrever os processos aqui da empresa, não tá legal, eu vou refazer. E as pessoas, elas têm o hábito de falar assim, eu não gosto dessa empresa porque essa empresa é muito bagunçada. E eu sempre pensava assim, não, mas eu fui contratado para organizar. Eu não fui contratado para reclamar que ela é desorganizada, né? Eu vou resolver, eu vou organizar. Então eu comecei a organizar. E com 4 meses eu fui promovido para gerência. 4 meses. Uau! Tá vendo, ó? Você profissional, que às vezes você tá ali na sua zona de conforto, esperando que alguém faça algo por você, lembre-se que você entrou dentro de uma empresa, ou você está dentro de um ambiente para transformar, para resolver os problemas, trazer solução. Então, o Rony é uma história incrível, porque, olha, em 4 meses ele se tornou gerente, e é isso. É isso que pode acontecer com você que tenta buscar melhoria para si próprio, entregar dentro do ambiente aquilo que traz transformação, né? Exatamente. Não, e é legal, Rosângela, porque às vezes as pessoas, elas olhavam assim, elas falavam pra mim, até na gerência mesmo, né? Eu começava a fazer alguma coisa diferente, elas viravam pra mim e falavam assim, mas por que você tá cobrando isso? Por que você tá pedindo isso? Por que você tá fazendo isso? Você não é o dono da empresa. E lá no meu interior eu dava uma risadinha e falava assim, ainda não sou o dono. É isso mesmo. E é legal porque hoje as pessoas, elas falam assim, mas por que você tá me pedindo isso? E aí eu dou a mesma risadinha e falo assim, porque agora eu já sou. Já sou dono. Eu sou o dono da empresa. Começou como auxiliar, se tornou gerente e virou sócio. Por quê? Porque fez o que tinha que ser feito, né? Sim. Então, para mim, o grande insight da minha vida toda estava na mentalidade. Eu acredito muito numa passagem que diz que, assim como o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Então, eu sempre acreditei que assim, tudo aquilo que eu acreditar que eu sou, tudo aquilo que eu projetar na minha cabeça que eu posso ser, eu posso me tornar. Porque se é possível sonhar, é possível realizar, né? Já dizia o Walt Disney. Pois é, eu falei isso aí no nosso evento e é verdade. E quando você sonha e você pode realizar e você busca inovação, você busca conhecimento, você transforma o ambiente que você está, você vai ser aquela pessoa que com certeza absoluta alguém vai estar vendo tudo que você está fazendo e aquilo que você sonha você vai alcançar, porque eu acredito muito nisso, muito na transformação. E até a gente fala até desse mês de setembro, né, que é o mês amarelo, que fala muito sobre o suicídio, sobre a mentalidade, né? Então, a gente sabe que existem muitos problemas, muitos. Mas, gente, a nossa mente, ela é muito traiçoeira, né? Ela é muito traiçoeira no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, e a gente precisa tomar algumas decisões de coragem, né? Eu falo que você disse uma coisa que eu achei super, super importante. Você buscou, você mentalizou aquilo que você quer, aonde você quer chegar, porque você tem um sonho, e a gente nunca para de sonhar. A gente não dorme para descansar, né? A gente dorme para sonhar. Então, a gente está sempre sonhando. E muitas das vezes, nesse mês aí que a gente fala muito, existem muitas pessoas que parou, né? Que não sonha, que não tem perspectiva, que não tem vontade de viver, né? E isso é muito sério. E você, por ser aí um especialista top aí de recursos humanos, cuida de pessoas, sabe quanto isso faz a diferença dentro de uma empresa, porque quem não entende de pessoas não entende de negócio, a gente já sabe disso. Isso é muito importante porque as empresas são geradas por pessoas, né? O mundo é gerado por pessoas e faz toda a diferença. E dentro desse mês, Rony, até eu queria trazer, né, quando a gente fala do autoconhecimento. Quando você, olha só, há 7 anos atrás, você entrou numa empresa, você hoje é dono dessa empresa e você já tinha mentalizado aquilo que você queria. Então, o que você fala para nós aí um pouquinho sobre o autoconhecimento? Legal. Todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre gestão de pessoas, eu sempre falo sobre o autoconhecimento. Porque às vezes a gente quer conhecer muito do ser humano, às vezes a gente quer falar muito assim, eu entendo de pessoas. A pessoa que você mais precisa entender é você mesmo. Joe. Porque se você não consegue se entender, você não consegue entender mais ninguém nesse mundo. Aliás, às vezes é até difícil se entender. Sim. E a gente tem uma mania de falar assim, eu não consigo entender meu funcionário. Tá, mas você também não se entende. Você não se entende. Você não sabe onde você quer chegar.
É isso aí. Porque é importante, quando você fala em autoconhecimento, às vezes a gente quer pensar, ai, por que eu penso assim? Por que eu sou assim? Não. Começa pelo básico. Quem eu sou? Que é Quem uma eu resposta que o pessoal tem quero medo de ser? responder, né? Você pergunta, quem é você? Já dá aquele desespero. Como assim? Depois, onde você quer chegar? Olha como é mais simples se conhecer quando a gente começa pelo básico. Quem eu sou? Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? 3 coisinhas fáceis. E qual é o caminho que eu quero trilhar? Porque dizem que inteligente é aquele que aprende com os erros. Com certeza. Aprende com os caminhos errados que trilha. Burro é aquele que tenta e nunca aprende. E sábio é aquele que olha para o caminho dos outros e aprende com o erro dos outros. Exatamente. Então comecei a pensar, antes de querer conhecer as pessoas, quem é o Rony? Quem eu acredito que eu sou? Onde eu acredito que eu estou? E onde eu quero chegar? E para chegar nesse caminho, nesse lugar, onde e por onde eu vou passar? Quais são os caminhos que eu vou pegar? Quais foram as pessoas que já trilharam esse caminho que eu quero trilhar? E como que foi a jornada dessas pessoas? O que elas entregaram? Então, quando eu cheguei no Serac, eu olhava para mim assim, e as pessoas falavam assim, mas você é só um analista, você é só um auxiliar, você é só um assistente. Eu olhava para mim e falava assim, eu sou quem eu quiser ser. É isso aí. E eu não quero ser só assim. Então, eu me vestia como o Rony do futuro. Eu falava como o Rony do futuro. Eu me posicionava como o Rony do futuro, porque eu sabia o poder que eu tinha. E às vezes quando a gente fala em autoconhecimento e as pessoas sofrem tanto pelo autoconhecimento, é porque elas têm insegurança de onde elas querem chegar. E quando você quer fazer uma boa gestão de pessoas, é importante você sempre lembrar que as pessoas que estão com você, elas também são iguais a você. O que as pessoas querem é um sonho. O que todo ser humano, o que todos os colaboradores da sua empresa têm em comum com você é um sonho. Então trabalhe, gestor, para realizar sonhos. Sim. Seja um grande realizador de sonhos, inclusive dos seus. Porque se você é um gestor que não delega, você não está atingindo o seu sonho de ter tempo de qualidade com a sua família. Porque você nunca tem tempo. Verdade. E se você é um gestor desse, você espera que o seu time também não tenha esse tempo de qualidade, porque você espera do seu time sempre muito trabalho. E aí não dá tempo de você viver o seu sonho, não dá tempo do seu time viver o seu sonho. E quando eles percebem que eles estão perdendo tempo com você, que é um frustrado, ele se frustra junto com você e ele te abandona no meio do caminho. Por isso que é importante as pessoas que estão ao seu redor saber, né, aonde você quer chegar, né? Porque muitas das vezes a pessoa não fala, só quer dentro da empresa, os colaboradores, o time, não entende aonde aquela empresa quer chegar junto com o seu time, com as coisas, e aí vai gerando uma frustração, vai gerando uma angústia até para quem está perto, porque não sabe para onde vai. E aí a gente fala, poxa, no mês que a gente traz muito a memória, né, e você pensar mesmo na sua mentalidade, você vê como a sua mente é traiçoeira, você vê que, eu falo que às vezes as pessoas não conseguem chegar no próximo lugar porque o sofá é o maior traiçoeiro, né, de ficar lá deitado no sofá, só no controle, não busca conhecimento, não busca nada, não faz nada, fica ali e reclama de quem consegue alcançar. E você que precisa se autoconhecer e não consegue, tem uma dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda para ontem. Porque você não está sozinho. Porque as pessoas pensam que se procurar ajuda, né, Rosângela, elas pensam que elas vão colocando uma chancela de doido. É incrível, porque às vezes eu falo para alguns mentorados meus assim, eu falo assim, olha, você já agendou com um psicólogo? Não, mas eu não tenho nenhum problema. Não, mas não é porque você tem problema. É você precisa de ajuda. É porque você precisa conversar. Precisa. Às vezes a gente acha que a nossa vida é uma vida solitária. Tem coisas que a gente tem vontade de falar que não dá para falar para todo mundo. Tem coisas na minha vida que eu não quero falar com a minha mãe, eu não quero falar com a minha esposa, Sim. eu não quero falar com o meu filho, eu não quero falar com o meu marido, eu não quero falar com o meu chefe, eu não quero falar com o meu sócio. Eu preciso ter alguém para falar.
alguém que tenha conhecimento, que entende da causa, que possa te ajudar, para você poder continuar seguindo, para você continuar sonhando. Porque se você não está sonhando, você está com um problema sério e você precisa de ajuda. Aproveite esse momento e vá procurar uma ajuda. Por quê? Todas as vezes que você se relacionar, que você procurar alguém que entenda aquilo que você está passando, que é a empatia que a gente fala, se colocar no seu lugar e ver qual é a situação, ela vai te ajudar a ir para um próximo nível. Essa história de você achar que eu sou assim, vou morrer assim, e é assim, e tá tudo bem. Gente, sai da zona de conforto agora. Corre, porque você é um ser humano, a vida é única. E você que vai direcionar para onde a sua vida quer ir. O pessoal fala muito assim, eu fui para academia, pá, tá pago. Tá pago nada, tá feito. Sabe por quê? Porque você falou que ia fazer. Porque se você fala que você vai fazer algo, você tem que fazer. Então, a tua mente, às vezes, quer roubar aquilo que você decide fazer, a decisão que você decide tomar. Então, às vezes, a pessoa cria uma dificuldade gigante para mudar de nível, mas ela não tem disciplina, ela não cria algumas coisas que ela, como você quer ser líder do outro, se você não lidera a si mesmo? Não vai conseguir. Então, às vezes, você está parado e você sonha com algumas coisas que você acha... Porque, assim, às vezes a pessoa sonha que não sonha, né? Sonha que eu não sou capaz de fazer nada. E fica naquela. Procura alguém que já passou pelo percurso. Muito importante o que o Rony falou. A pessoa já conheceu o caminho. Já errou. E você já está ali, para poder seguir aquilo. E alguém vai te orientar e você vai conseguir ir para um nível muito melhor, né? Não, totalmente. As pessoas que não têm autoconhecimento, as pessoas que não têm um mentor, as pessoas que não têm um terapeuta, as pessoas que não têm alguém para ajudar no caminho, se torna muito mais difícil o caminho. Porque, falando sério, Rosângela, eu não conheço nenhuma empresa que não tenha fofoca, que não tenha inveja, que não tenha... Todas essas coisas fazem parte do ambiente. Infelizmente, fazem parte do ambiente de trabalho, são pessoas. E você, para se manter firme num ambiente onde tem fofoca, onde tem inveja, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer quais são as suas forças diante dessas coisas. Você precisa se conhecer qual é a sua reação diante dessas coisas e como você vai ultrapassar, como você vai superar esses desafios. Porque crescer é sobre superar desafios. Com certeza. É sobre você olhar para essas coisas e entender que elas não são capazes de te matar, mas para isso você precisa ter alguém que entende dessas outras fortalezas que te desanimam, que te destroem, que dá vontade de trocar de emprego. Porque às vezes a gente passa por coisas dentro da empresa da gente, e eu passei por todas essas. Que dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de tudo. E como é que você cresce se toda hora você para? Você falou do treino, é engraçado, né? Às vezes a gente entra na academia, a gente paga o primeiro mês, a gente treina, começa a doer, o que a gente faz? A gente sai. Começa a cansar, a gente sai. E não cresce. Não cresce. Não cresce. Na vida profissional é igual. A mesma coisa. Começou a trabalhar, veio pancada, veio dor, veio dificuldade, veio inveja, veio fofoca. Continua. É o peso do crescimento, é a dor do crescimento. Daqui a pouco vai vir coisa pior. Daqui a pouco vai vir cliente para você cuidar. Daqui a pouco vai vir outras atividades que você precisa gerir, que não é mais só o arroz com feijão que você tem todo dia. Tem todo dia, né? Você tem que fazer vai vir inovação. Coisa que, né? E às vezes o profissional ele olha pra gente, Rosângela, ele fala assim, mas todo dia é uma coisa nova. Imagina se você fosse empresário. Que todo dia é um cliente novo, desafio novo, uma dificuldade nova. E você tem, né? Você tem que acreditar em você, né? E fazer a diferença mesmo, buscar inovação, trabalhar, né, com muita dedicação, trabalhar com os empresários, né, com os sócios, não para os sócios, né? Como assim? Porque a gente tem que estar junto, porque a empresa ela é formada com essas pessoas. E você que decide. Você decide. Até mesmo quando você sabe que você tem um problema e as pessoas têm tanto medo de resolver o problema que não procura ajuda. Então, se você já tem consciência que você tem um problema, corre e vai buscar conhecimento, vai buscar qual o seu lugar que você vai ocupar dentro do universo. Todos nós estamos dentro do universo. E aí, aonde você quer chegar? E o Rony é um exemplo
de uma pessoa que passou por várias etapas, saiu lá de Goiás, num ambiente que não, né, que tinha que dividir dentro de casa as coisas para comer, a cama. E hoje está dentro de umas maiores empresas de contabilidade. Mas por quê? Porque acreditou, porque não parou, porque se você para, você não consegue nada. Não parou, continuou, está aí hoje, palestrante internacional, mentor de várias... Gente, tantas pessoas são mentoradas por esse cara e traz transformação para a vida dessas pessoas, porque é isso. Porque ele aprendeu. E hoje ele compartilha. Porque eu sempre falo, compartilhar conhecimento nos faz sábio. E a sabedoria nos faz bem-sucedidos. Isso é incrível. Então, a gente tendo dentro do ambiente que você está aqui na ponta e alguém já percorreu esse ambiente, você vai, como mentor, vai ajudar isso ligar muito mais rápido. Se você quiser vir sozinho, é muito mais difícil. Então, é tão importante você administrar uma empresa hoje, que ele é sócio, com mais de 300 colaboradores. Imagina o tanto de conversa e de assuntos que não rola dentro da empresa. E você está aí, sempre inovando, sempre trazendo novidade, criando a cultura, né? O que você falaria um pouco da cultura? Que o pessoal, às vezes, Rony, dentro das suas empresas, não passa para o seu time o que você, como diretor, como sócio da empresa, espera. E aí fica todo mundo assim, ó, perdido, porque quem não se comunica... se estrumbica. Boa! É assim. É isso, é simples assim. E para você se comunicar, você precisa elaborar, você precisa escrever, você tem que fazer você tem que colocar qual é a cultura da sua empresa, qual a visão da sua empresa. E as pessoas, às vezes, nossa, está tão difícil, tão difícil. Qual que é a cultura? E aí, como que você fez isso aí dentro desse... Legal. Tem gente que fala que não acredita na cultura. Não tem problema. Você acreditando ou não acreditando, a cultura está lá dentro da sua empresa. Ponto. Das duas, uma. Ou ela vai ser uma cultura muito legal, de proatividade, de colaboradores positivos, de colaboradores que fazem a sua empresa crescer, ou vai ser uma cultura de pessoas fofoqueiras, de absenteísmo alto, de rotatividade alta, de pessoas doentes. Você sabe, Rosângela, que a quantidade de pessoas com doenças relacionadas ao trabalho aumentou catastroficamente nos últimos anos. Absurdo. E o pior de tudo, antigamente nós tínhamos doenças relacionadas ao trabalho por sabe? Doença de digitação. Hoje não. Hoje não. Tudo a mental. Doença é mental, é psicológica. É uma doença daquilo que você gera no ambiente de trabalho. Então a cultura está dentro da sua empresa e você nem sabe. Só que é uma cultura ruim. Sim. E para você criar uma cultura positiva, você precisa entender que existem alguns elementos. Alguns elementos. Além dos elementos, você precisa se preocupar com alguns rituais dentro da sua empresa. E o primeiro elemento que você precisa se preocupar dentro da sua empresa na hora de definir uma cultura é você mesmo. Você é o principal elemento da cultura. Porque se o chefe não for o exemplo, as pessoas vão seguir outras pessoas. Sim. Se o dono da empresa não é um exemplo de admiração, não é um exemplo de trabalho, não é um exemplo de vida para as pessoas, elas vão seguir qualquer pessoa. E geralmente ela vai seguir a pessoa que tem a maior liderança. Você sabe quem geralmente são as pessoas que têm a maior liderança, Rosângela? Uhum. As pessoas mais fofoqueiras. Porque as pessoas fofoqueiras, elas são altamente comunicativas. As pessoas fofoqueiras, elas têm conhecimento de todas as coisas dentro da empresa. Então é melhor seguir uma pessoa que sabe tudo do que uma pessoa que não demonstra conhecimento. E se você é líder e não demonstra conhecimento de pessoas, conhecimento do que acontece dentro da sua empresa, conhecimento de onde a sua empresa vai chegar, você vai abrir margem para aquelas que contam que a sua empresa vai quebrar, que a sua empresa é ruim, que o chefe é mau. Então você é o primeiro elemento. O segundo elemento é o ambiente. Porque não adianta você ser um excelente líder se você contrata pessoas ruins e você as mantém. E por dó, às vezes, de demitir, de trocar ou de treinar, ou por falta de tempo de treinar, você continua mantendo no seu time pessoas
completamente tóxicas, pessoas que falam mal da sua empresa, pessoas que não são produtivas, pessoas preguiçosas, pessoas que têm dificuldade de estar com o time, de trabalhar em equipe, e você continua mantendo, ou seja, você está estabelecendo um ambiente doente dentro da sua empresa. Pessoas que gritam, pessoas que falam alto, pessoas que mandam as pessoas daquele lugar que eu não posso falar aqui, tudo isso vai contaminando o ambiente. Então você tem um segundo elemento que pode ser péssimo. Depois nós temos um terceiro elemento, que são as coisas que fazem com que as pessoas lembrem de você mesmo quando você não estiver lá. Porque cultura é tudo aquilo que você faz intencionalmente para que o seu time veja você fazendo e quando você não estiver lá, ele continue fazendo. Cultura não é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. As pessoas fazem quando não tem ninguém olhando cocô. As pessoas fazem quando não tem ninguém olhando pecado. As pessoas fazem quando não tem ninguém olhando outras coisas. Mas cultura não é isso. Cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você está olhando. Você metrifica, você reconhece e você remunera. Sim. Porque assim você fortalece a sua cultura. Não, e é incrível, né? Porque quando você, como dono, ali, apresenta a sua cultura e as pessoas começam a te seguir, né, te admirar, é incrível. O resultado é super positivo. Então, e às vezes, se você está ali dentro da sua empresa e você sonha, né, em fazer com que a sua empresa seja melhor, maior, diferente, o que é importante? Você procurar mentores para te ajudar. Eu faço mentoria, tenho as minhas mentoradas para trazer a parte pessoal, profissional e emocional. Porque você tem que estar com as três partes muito alinhadas para que você crie dentro da sua empresa vários pontos para você poder mudar o que tem até a data de hoje. E, às vezes, um olhar de fora muda tudo essa visão, né, Rony? Você, com seus mentorados, olha quantas vidas nós já transformamos por entrar no ambiente e ajudar você para esse próximo passo, que faz toda a diferença. E, às vezes, a pessoa fica tão focada no operacional e não se preocupa em ter um mentor para ir levar dentro da sua empresa e fazer aquele ambiente que seja transformado, que seja mudado, que você consiga entregar. E sabe o que eu vejo de maior resultado das minhas mentoradas? É a produtividade e o resultado financeiro. Como muda? As pessoas não acreditam. Às vezes a pessoa pensa que está investindo no mentor, que está perdendo dinheiro ali. Não, ele está ganhando e muito. Porque isso volta de uma forma assim maravilhosa. Porque são pessoas. Sabe uma coisa legal sobre o mentor? Às vezes as pessoas pensam assim, não, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, eu não preciso de um mentor. E aí me lembra aquelas pessoas que vão pra academia. E aí elas olham assim, elas falam, não preciso de um personal, eu não preciso de ninguém. Não, pode deixar que eu treino sozinho aqui. E aí começa a fazer o movimento que deveria, mas do jeito errado. Porque às vezes a gente sabe tudo que a gente tem que fazer, mas a gente faz do jeito errado. E aí, em vez de você ter um resultado positivo fisicamente, você tem uma escoliose. É isso. E aí, na vida profissional, é do mesmo jeito. Em vez de você ter um resultado positivo, você está fazendo os movimentos errados. O treino certo, com movimentos errados, traz um resultado catastrófico. É isso mesmo. Por isso que é importante a gente estar sempre junto de pessoas que realmente pensam como você, quer chegar no mesmo lugar que você, com sonhos e tudo mais, e ter sempre uma mentoria top. E o Rony é um cara aí maravilhoso, está sempre motivando todo mundo. A história dele é maravilhosa. Eu queria muito compartilhar isso, que você que é profissional, que você sonha em alguma coisa, cara, segue esse cara nas redes sociais mesmo, porque ele está sempre dando vários insights sobre como você chegar, mudar de nível, e isso muda totalmente. E eu tenho até uma frase que eu até anotei aqui, que você não muda empresa para mudar mentalidade. Você muda a mentalidade para mudar a empresa. Então, eu acho que essa frase é uma frase muito importante, porque a partir do momento que você decide a mudar sua mentalidade, a você entender aquilo que você quer, você ter empatia, você fazer gestão daquilo que você pensa, com certeza o resultado vai ser positivo. Eu tenho certeza absoluta que não vai dar errado. E você buscar um profissional que tem conhecimento, que já passou por aquilo que você está almejando passar, você vai chegar
muito mais rápido, com resultados muito mais produtivos. Mentalidade é tão importante, Rô, que só se decreta a morte quando o cérebro para. Exato. Olha isso. Top, hein? Top. Top demais. Gente, é incrível demais esse bate-papo. O Rony mora em São Paulo, virou palestrante internacional. O cara tá, ó, top das galáxias que a gente fala, porque aonde o Rony tá, o ambiente ele é transformado. Tem alegria, tem energia, tem conexão, tem aprendizado, tem bronca, porque o cara que é bom mentor, ele aponta aquilo que precisa ser mudado. E se você não for fazer aquilo que for orientado, meu amigo, muda a rota. Você precisa seguir o mentor de uma forma clara e objetiva. E eu estou muito feliz, porque o bate-papo, olha, já acabou, você acredita? Que já deu... Assim, gente, é muito rápido essa história que vale ouro. Se a gente for contar tudo que a pessoa viveu, a gente sabe que tem coisas extraordinárias para poder compartilhar. Mas a gente queria deixar muito bem claro para você, que às vezes está aí no ambiente que você não entendeu, que você ainda não se encontrou. Eu sou Rosângela Costa, psicanalista, mentora, trabalho com treinamento, com ênfase na psicanálise, que isso tem todo o diferencial, porque muitas das vezes você tem aí algumas pessoas que te treinam algumas coisas, mas não tem a especialidade em psicanálise, então isso muda o jogo. Então, procura, entra no nosso canal, assiste, porque nós temos histórias assim maravilhosas no Chama Que É Show. Toda semana nós temos um podcast que vai te ajudar a fazer grandes escolhas e ter pessoas extraordinárias como o meu amigo aqui para você poder seguir e ver o que ele fez para hoje se tornar um dos sócios de uma das maiores empresas e melhores empresas de contabilidade do nosso país. Muito obrigada, viu, Rony, por essa sua participação. Deixa suas redes sociais, grita, manda oi, faz festa, porque onde o Rony tá é festa garantida, gente. Que bom, honra participar com você. Me sigam, Rony Varela, no Instagram, no LinkedIn. Nós vamos fazer uma grande transformação na vida das pessoas, porque a psicanálise, ela é sobre o que você pensa e por que você pensa, sobre as suas crenças limitantes. Quando a gente fala de crenças limitantes, são as crenças que te paralisam, que te limitam de chegar onde você quer chegar. Sabe por que você ainda não chegou onde você quer chegar? Porque talvez você acredite firmemente que você não pode, mas você pode. Com certeza. Eu consegui, e se eu conseguir, você consegue também. Então, vem com a gente, meu Instagram, @sourosangelacosta, nosso podcast, chama o pessoal para assistir, curte, se inscreva, compartilha, vem com a gente, chama que é show!